Pode dar virado. Vamos lá, estamos ao vivo. Aí. Já Boa noite. Boa noite aos que já estão aqui esperando essa live. Esperar o pessoal entrar, né? Geralmente dá um delayzinho para o pessoal entrar. Bora. Vamos lá. E aí, galera, já vão deixando aí no chat de onde vocês estão falando, o nome, a profissão. Eu me chamo Clóvis Cunha, para vocês que não me conhecem. Estou aqui com o Casal Madrid. Se apresentem aí para o pessoal. Vai, primeiras damas. Eu sou a Adria, especialista em caça-vazamento, né? E eu sou o Matheus, também especialista em caça-vazamento. E é daí que vem o Madrid, né? De Matheus e o final da Adria. Ah, sim, sim. Eu pensava que era tipo o sobrenome de vocês. Não, é o Cunha. Um pedacinho do... inclusive nós somos quase meio parente aí, tu, né? Então, Cunha. E a Adria também agora tá com Cunha, né? Ah, vocês também são Cunha, né? Cunha. Temos um parentesco aí então, hein? Então. Legal, pessoal. E aí, já tá entrando um pessoal aqui na live, já dá pra gente começar a falar alguns tópicos. Eu queria saber de vocês, como é que vocês começaram, né? Como é que deu o start aí para vocês entrarem nesse mundo do caça-vazamento? Vocês já trabalhavam com hidráulica? Conta um pouquinho dessa história aí pro pessoal. Cara, vou começar, tá, amor? Vou começar porque começou mais por meu intermédio, né? Acho que é o natural mesmo, né? A parte de manutenção, assim, ser mais o homem, né? Eu, assim, ó, meu pai, ele é pedreiro, 30, 40 anos, né? E, bom, eu te falei que eu gosto de conversar, de falar, né, Clóvis? Eu gosto de contar os detalhes, tá? Se eu estiver falando demais, tu me... Não, pode ficar à vontade. Vou tentar resumir um pouco da história, assim, para não prolongar muito. Mas o meu pai, ele é pedreiro e desde os... Assim, ó, se contar bem certinho, com 9, 10 anos eu já ia para os serviços com ele. Fazer alguma coisinha, ele me dava uns troquinhos ali para incentivar no trabalho, né? Mas assim, ali comecei a pegar sério mesmo em obra com 14, 15 anos. Já estava pegando obra inteira para fazer com ele, né? Casas baixas, sobrados, assim. E ali comecei a aprender sobre hidráulica. Tudo da obra, o que o mestre de obra fazia, né? Faz, né? Ele começou a me ensinar. Então, peguei um pouco de tudo da construção civil. E, bom, em resumo, fiz muita coisa na minha vida, desde os 14 anos. Empreendi em alguns outros ramos, trabalhei como funcionário em alguns outros ramos, tentei sair um pouco da construção civil, que lá na minha região, lá no Rio Grande do Sul, ganhava pouco, né, na época. E é desvalorizado lá no Rio Grande do Sul até hoje, a construção civil, assim, nessa parte de pedreiro, né? E só que, cara, eu tentei sair da obra e a obra sempre volta para mim, não adianta. E aqui em Bombinhas, a minha cidade, nossa cidade, né, a cidade que a Adria se criou, mas minha cidade atual, aí eu fui ter mais contato com a especialização no caça-vazamento. Já sabia, né, do contexto geral da hidráulica. Isso, Nada especialista também, mas tinha o contexto geral, né? E aqui fui ter esse trabalho. Oi? Não, pode continuar, só tô... pode ir. E aí aqui eu trabalhei numa empresa de caça-vazamentos, né? Inclusive uma empresa que depois que eu entrei, a Ada também fez a parte administrativa nessa empresa. E aí lá eu aprendi mais sobre essa parte do caça-vazamentos. É uma empresa que faz manutenções também. E pra você ter uma ideia, eu tinha mais conhecimento de manutenções gerais do que o próprio chefe, o próprio dono. Mas o caça-vazamento eu aprendi com ele daí, né? Entendi. Então foi bem... E aí, a partir dali, depois que eu saí, a gente casou, eu e a Adria, e aí a gente abriu nossa empresa de caça-vazamento. Fazemos manutenções, algumas também, a gente seleciona mais hoje, né? E o caça-vazamento ficou como carro-chefe, porque a gente viu que dá lucro, né? Que dá um lucro mais rápido. Não que seja mais fácil, não vou mentir, porque a gente tem caça-vazamento que complica a nossa vida, mas é rentável, né? Dá para escalar, então foi esse o caminho que a gente trilhou, mais ou menos, né? Entendi. Cara, falando do caça-vazamento propriamente dito, né? Eu acompanho alguns perfis de Instagram, de encanadores, que trabalham especificamente com caça-vazamento, fazem outras coisas também, né? Mas de vez ou outra eles postam.
E daí eu vejo que tem situações, existem cenários bem complicados, assim, do cara quebrar toda um trecho, assim, para encontrar um tubo bem fundo, né, que ali tá minando, tá vazando. O cara tem muito trabalho ali para chegar A impressão que eu tive, né, de alguns cenários que eu vi, é de que o cara, às vezes, tem muito trabalho para chegar ali num objetivo que não é tão complicado de resolver, que é a parte hidráulica. Eu acredito que você quebrar e achar é a parte mais complicada, né? Vocês podem falar um pouco sobre isso aí? Sobre a vivência de vocês nesse sentido? Quer falar um pouquinho? Quer que eu introduza essa parte? Acho que eu começo contigo. Tá. Aí tu vai me cortando, vai me falando junto. Um detalhe que eu não lembrei. Que eu sou uma pessoa que lembra e o Matheus é que fala. Eu só lembro ele. Cara, o que muita gente, principalmente quem está começando, às vezes não sabe no caça-vazamento, né? É que assim, ó, o pior, eu acho, é a insegurança. Quando você está iniciando, principalmente, e vou ser sincero, tem vezes que mesmo com experiência, até inclusive estava conversando agora há pouco na comunidade aqui com um rapaz ali, um profissional, né, que está iniciando, e estava inseguro para quebrar e tal, e a gente mesmo depois de um tempo de experiência, tem alguns casos que você fica assim, cara, será? Você está lá numa casa, numa mansão que custa 5 milhões, o banheiro do cara custa o valor da tua casa, entendeu? E aí tu fica assim, será que eu quebro aqui? E se não for? Sabe? Isso a gente passa bastante. Que a gente pega aí uns apartamentos de alto padrão para fazer. Cobertura dá muito problema aqui na nossa cidade. E tem vezes que isso acabou fazendo parte da nossa rotina, né, amor? Inclusive, essa semana a gente está num caça-vazamento ali que está abrangendo 4 apartamentos. Tá descendo de cima e descendo um por um, e a gente está testando um por um. Acabando com os banheiros. Acabando com os banheiros, com sala, um monte de coisa ali. Faz parte, né? O cliente ele já entra, né, na contratação de serviço sabendo que vai ter que quebrar alguma parte da casa dele para achar o problema, né? Lembrei que eu ia falar. Uma coisa que quem também inicia, às vezes não sabe, e até quem vê você trabalhando não sabe, que a gente, no caça-vazamento, os nossos seguidores falam muito de equipamento, inclusive, né? Porque é difícil de começar, porque não tem equipamento. E, cara, com a técnica certa, o equipamento ele vai ser necessário, muito necessário em alguns casos, e tem casos que você nem usa o equipamento. Mas assim, 50% a 60% do caça-vazamento, e eu digo de todos, não é equipamento, é técnica, é você entender o que está por trás da parede, entender a lógica do encanamento, tentar entrar na cabeça do encanador que construiu aquilo ali, quando é encanamento assim, né? Para você mapear, setorizar, para daí no setor menor você conseguir encontrar o vazamento. Claro que tem casos e casos, né? Mas muitas vezes é assim. Isso faz parte. O pessoal divide, né, em setor 1, né, que é o setor entre o hidrômetro, não é isso? Que é o setor mais externo, né? E o setor mais interno da casa. Isso. Eu acredito que mais para fora, assim, no quintal, o cara fica aliviado quando o vazamento está naquele setor, que é o setor 1. Né? Pior que é. É o mais tranquilo, né, de resolver, né? De trabalhar assim. Quando tá no quintal, a própria pessoa, mesmo que tenha uma calçada, alguma coisa, se tiver que quebrar, eles não dão tanta atenção para aquilo ali, sabe? Agora, se é um piso que não tem reposição, aí complica. Não, o pior cenário para nós, assim, das coisas, é que assim, tem caça-vazamento em muita coisa, né? Tem caça-vazamento voltado para a indústria, por exemplo, que é outro ramo que nós não chegamos a mexer muito, assim, enfim. Mas assim, para nós, o nosso cenário terrorista é cozinha com móveis planejados. Ou então, assim, o banheiro que atrás é tudo lacrado de móvel planejado. Cara, eu acho que é o... O que tu diria? Acho que é o pior. E aí... Vocês chegam a cobrar um pouco mais caro pelo ambiente, pelo cenário que vocês vão trabalhar? Sim. Como é que é? Cara, uma das coisas, eu tô olhando para essa câmera aqui, mas não é aquela ali, né? Sim. Clóvis, uma coisa, cara, que a gente faz, e eu recomendo para todo mundo que pode.
Claro, tem casos e casos, como eu sempre digo, né? Às vezes você vai via o vazamento chamar a 100 km de distância. É um caso. Agora, na nossa cidade aqui, que é o menor município de Bombinhas, é outro caso. Santa Então, Catarina. Santa Catarina. Tá Bombinhas é um frio aí, negócio né? Pra caramba, né? Tá terrível. Tá terrível. Já que eu sou gaúcho, viu? Ai. O que acontece? A gente não cobra pela primeira visita. Como uma cidade pequena, eu não tenho um custo de gasolina, mas é tempo. Eu gasto 40 minutos, uma hora, para ir até o cliente. E é só isso, só um pouquinho de tempo. Aí eu vou lá e faço essa verificação para passar um orçamento. E entendeu? Então isso daí aí eu consigo verificar tudo isso para daí passar um valor. Tem muita gente que não faz isso, que não faz essa visita, só passa, não, eu cobro tanto para achar o vazamento. Aí às vezes pode dar ruim. O cara na visita ali ele já tem uma ideia assim macro de onde está o vazamento, né? Justamente. Ou pelo menos da dificuldade e quantos dias que vai levar, né, para achar o vazamento. Por exemplo, tem que subir muita escada, é um condomínio que tem, sei lá, não tem elevador. 4, 5 andares, aí não tem elevador. Então, tipo, tudo isso a gente calcula, a gente senta e fala assim, olha, vai demorar tantos minutos para subir tanta coisa. E a gente vai calculando isso aí. É uma casa que você não sabe ao certo, ou melhor, é uma casa, por exemplo, um sobrado que é de segundo setor, ou seja, da caixa d'água para dentro do imóvel. Uma casa que tem um banheiro e uma casa que tem 6 banheiros, o preço vai ter que mudar muito de uma coisa para outra. Entendi. Porque você vai ter que testar tudo, né? Então vocês precificam em função da visita ali, ela vai ser o norte para você fazer a precificação do serviço, né? Exatamente. Interessante, cara. E qual foi o pior caça-vazamento assim que você se deparou e vocês conseguiram vencer? E na mente de vocês ficou aquela mensagem de meu irmão, eu sou um vencedor, cara. A partir do momento, outro nível. Esse foi engraçado. Esse a gente levou nada mais, nada menos que 4 meses para achar. Pensa, 4 meses para achar. Não indo todo dia, né? A gente não ia todo dia, mas pelo menos eu acho que algumas vezes na semana, tipo uma vez por semana a gente ia. Ali o prejuízo foi alto, ali o prejuízo nosso, só que a gente não desistiu. A gente falou pro cliente, nós vamos achar. Aí quando nós tava quase desistindo... A gente tava tipo assim, meu Deus, o que vamos achar no final. O que tá acontecendo? O que falta pra gente? O que a gente falta fazer? Aí a gente ia mandar mensagem pro cliente falando assim, olha, a gente vai devolver o seu dinheiro e tal. Ele mandou mensagem falando assim, não desiste. Eu falei assim, meu Deus, como é que a gente vai desistir agora? Porque ele falou que já tinha passado vários profissionais e tudo mais. Eu falei assim, como é que a gente vai desistir agora? Aí a gente falou assim, tá, vamos testar essa última alternativa que não faz sentido nenhum, mas vamos testar. Aí a gente foi lá, testou e era lá. Um teste de traçador químico, né? Teste de tanqueidade em laje. Então era complexo o negócio lá. Tinha umas 6, 7 partes de laje para testar diferentes. E esse pontinho específico não tinha sentido, estava extremamente longe do ponto que aparecia água. E ele... É difícil explicar aqui, nem vou tentar explicar, mas ele não fazia sentido ser ali. Nenhum sentido. Porque a gente tinha testado a laje debaixo dele. Era uma parte de uma piscina, tipo como se fosse um deck, mais laje, né, de piscina. A gente testou essa laje aqui da piscina. E não essa. E essa aqui deu negativo. Mas adivinha onde é que estava o vazamento? Na parte de cima. Ela infiltrava por um cantinho, descia na parede... E por intermédio da parede, ela entrava debaixo do piso, ela atravessava todo o terraço ali, que era um terraço que eles cobriram depois, né, na cobertura, cobriram de vidro e tal, e ela atravessava, saía a uns 6, 7 metros de distância, debaixo do piso ela escorria na escada, e empoçava lá embaixo no primeiro andar. Caramba! Aí, ela atravessava. Só que ali deu uma... Vocês conseguiram pegar outro caso parecido? De infiltração, assim... De dificuldade ou do não, o mesmo caso. Tipo, agora eu já sei como é que é. Uma célula, né? Não, mas esse foi recente até, a gente descobriu foi ano passado, esse foi ano passado. Terminou. No final do ano passado a gente finalizou, a gente arrepiou ali, cara. Tem no próprio condomínio, tem um outro vazamento que chamaram nós agora pra gente orçar, um tempo aí, que o síndico indicou nós aí para outra pessoa, para o argentino ali. E provavelmente, como é uma cobertura espelho, vamos dizer assim, né? Do bloco do lado,
provavelmente é no mesmo ponto que tá dando a infiltração, porque sai na escada também, é tudo parecido. Então a gente... Sim. Mas de parecido, Só que eu assim, não nem passei o orçamento para ele, faz uns 2 dias já. com essa dificuldade, assim, desse tipo, a gente não tinha pegado antes, né? Não. A gente geralmente pega o teste de ansiedade porque a gente tem uma noção, né? Só que ali foi bem. Ali a gente orçou 3 mil, 2,5, 3 mil. Foi 1.250, mais 1.250, Cara, a gente orçou quase 3 mil dando risada. Assim, ó, meu, aqui nós vamos estourar, vamos fazer isso aqui, no primeiro teste nós vamos ganhar esses 3 contos do cara ali, facinho. Cara, mas foi um grande aprendizado para vocês, né? Eu acredito. Nossa, sem sombra de dúvida. Todo vazamento, todo caso vazamento a gente aprende. Todos. Sempre se repete muito os casos, assim? Como? Dá para você cria um arsenal de... Já passei por tantas situações que aí vai se repetindo e você consegue fazer mais rápido, né? Como tudo na nossa vida, né? Como toda profissão. Sim, cara. Tem alguns tipos de vazamento. O que a gente mais pega, acho que é banheiro, né? Banheiro, aí, assim, ele segue um padrão. Às vezes corre por trás de uma conexão. Já teve vazamento, cara. Aí eu não tive nem coragem de cobrar, que era o flexível. Tava pingando, acabou com o forro de baixo, de gesso lá. A gente foi lá, só colocou o veda-rosca direitinho. Ou tinha veda-rosca no nípel e era para ser com a borracha de vedação, alguma coisa assim. Com a borracha, aí a gente só arrumou ali e cobrou uma visita do cliente. Eu nem cobrei um caça-vazamento, sabe? Inclusive, deixa eu aproveitar o gancho. Provavelmente quem vai estar assistindo aí ou tem interesse, né, em entrar pro ramo ou já faz. Cara, como é que chama aquela palavra? Ética. Uma coisa que eu recomendo, Clóvis, pro pessoal é ética, porque a gente vê que tem gente que forja, tá? Ou às vezes tá com um vazamento, é uma coisinha simples, e a pessoa, em vez de ali ia consertar rápido, o cara fica o dia inteiro fazendo volta lá, equipamento, pá, não sei o quê, para cobrar 1.000 do cliente ou 2.000. Cara, é uma mentalidade pequena. Por quê? Inclusive, nesse cliente que eu te citei, a gente foi lá, eles eram donos de vários imóveis, né? Imobiliário, eu acho. A gente foi lá e chamou assim, não, olha aqui, ó, o problema de vocês é só isso aqui, ó. Não vou fazer mais nada aqui. A gente vai vedar aqui e vão cobrar uma visita de vocês. Meu, os caras ficaram enlouquecidos de feliz. Aí você pensa assim, ó, a honestidade que a gente fez ali, toda vez que eles tiverem um vazamento, ou que um amigo deles, que às vezes de um alto padrão também, que um cliente que paga melhor, vai ter, eles vão dizer, não, chama os caras que eles são honestos. Então, vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena. Você é aquilo que você faz, né? Exatamente. A sua personalidade, tudo que você faz de bom aqui para as pessoas, isso retorna para você, né? E com certeza vai vir indicações aí por esse ato de bondade que você fez aí. Muito bom, cara. E o pessoal tem muita dúvida, Matheus. Tipo, sou encanador lá, tal, ou engenheiro, quero começar no caça-vazamentos. Qual é o primeiro passo? É comprar um geofone, ir meter a cara, pegar um serviço sem geofone, tentar achar ali o vazamento. Qual é o conselho que você daria para um cara que está iniciando hoje, ele quer iniciar hoje no caça-vazamento? Ele tem um conhecimento ali de hidráulica e quer iniciar no caça-vazamento. Perfeito. Eu ia te perguntar se é exatamente isso. E vocês, né? Vocês, o Casal Madrid. Vamos falar o que a gente fez no início? Vou falar o que eu fiz no início, tá, Cláudio? Tá, quer falar? À vontade. A gente meteu um louco. A gente começou literalmente sem nada. A gente pode dizer que a gente não tinha nada, tinha uma maleta e um sonho, né? Tinha uma maletinha de ferramenta com Só chave. Cara, eu não tinha nem uma chave grifo. Não tinha. Eu tinha uma chave inglesa, algumas chaves de boca, chave Phillips, fenda ali, teste, tal, esses negocinhos, né? E os alicates. Aí o primeiro vazamento que ele pegou, nessa época a gente ainda não tinha, acho que nem formado Predilar, assim, nós dois. Não, eu tava criando logo, tava na fase inicial. Aí a gente comprou um traçador químico, que era o primeiro. A gente falou assim: vamos fazer serviço de caça-vazamento. Aí pegamos lá. Foi o primeiro vazamento que eu fiz foi com o Bruno. Então, exatamente, não estava ainda. Ele pegou, comprou um traçador químico, fizeram esse teste de ansiedade e deu certo. Não tinha uniforme, não tinha nada. Nada.
Aí o que a gente. Aí, tá, beleza. Nesse mesmo condomínio começou a ter outro problema. Aí foi nosso segundo vazamento, foi lá. Para não mentir, que eu não comprei mais nada, eu comprei o traçador químico da Yamatec e comprei uma lanterninha ultravioleta. Tudo junto deve ter dado. Básico do básico. Deve ter dado uns R$150. Só que, claro, o que eu fiz? Em vez de sair lá comprar o geofone, comprar um negócio antes, para começar, eu fui lá, vi o problema, disse, tem um vazamento ali, tu sabe fazer? Sei, a gente faz com esse vazamento, sabemos fazer assim. Eu tinha conhecimento, eu só não tinha nenhum equipamento. Não, fazemos. E eu pensei assim, bom, se for um vazamento que eu ver a característica, que cada vazamento tem uma característica, né? Então você mais ou menos, por exemplo, pinga só quando chove, é cano de água pluvial, calha, laje, né, que fica exposta. Pinga constantemente, com a mesma frequência, dia e noite, 24 horas. Cano de pressão, provavelmente. Né? Então, quando o vizinho de cima toma banho, pinga. Quando ele sai do banho, não pinga. Então, tem, né? Você consegue identificar dessa forma. Aí eu fui lá, vi as características. Não, cara, isso aqui é laje. Traçador químico, lanterninha. E vamos. Fiz. Achei. E foi difícil. Aí a gente depois, aí o pessoal, depois que tu começa a chegar com mais informação, os próprios condôminos começam a te trazer informação que eles não estavam falando antes, entendeu? Aí tu vai se informando e vai chegando mais perto do problema. Até que foi um ponto que a gente teve que tirar um forro PVC, e esse forro PVC estava escondendo uma laje que tinha uma baita de uma trinca já. E aí a gente via escorrendo o traçador químico por ali, e foi ali que nós achamos. Ali, esse foi o primeiro. E aí, assim, por isso que uma vez eu fiz um vídeo no Instagram, Cláudio, e eu coloquei lá, assim, como começar no caça-vazamento com poucos reais, com menos de R$100, que hoje em dia um traçador químico você consegue comprar baratinho. Sim. E uma lanterninha, né? É justamente dessa forma. Se você pegar o vazamento desse tipo de infiltração, você consegue. E geralmente é o que mais é dinheiro. Porque a pessoal, eles já estão quase desistindo já. Tipo assim, eles já fizeram de tudo, já tentaram botar rejunte. Primeiro o pessoal, tipo, da questão da laje é rejunte. Aí eles rejuntaram, viu que não deu certo. Aí a gente vai lá e fala, o problema não é não tão simples, não se resolve só com rejunte. Tem que fazer uma impermeabilização correta e tudo mais. Aí as pessoas ficam tipo... Tá, aí a gente acha o vazamento, beleza, mostra. E é o vazamento que mais dá para nós é a questão da infiltração, né? A gente é o que mais cobra. É o mais rentável. Aí você demora um pouco mais. Depois da laje? A parte de impermeabilização a gente não pegou, né? Mas a gente faz. Sim, não, do Liliane lá sim. Pegou? Pegamos. Eu fiz com o Bruno lá a parte da área das caixas d'água lá. Que o meu amigo ele era bem miudinho, ele teve que entrar numa bimboca ali atrás das caixas d'água, cara. Só ele cabia, eu não ia caber. Aí impermeabilizamos tudo ali e fechou. Verdade. Aí nesse mesmo condomínio a gente teve um que a gente teve que comprar o geofone. Aí nesse condomínio apareceu um outro vazamento que a característica era de pressão, cano de pressão. E ali foi perrengue, a gente não tinha experiência, né? Aí novamente a gente fez o quê? Meteu o louco. Por quê? Aí a gente meteu o louco, porque a gente estava fazendo várias manutenções, a gente já tinha pego mais uma manutenção nesse condomínio, que nas escadarias estava infiltrando para baixo. Aí a gente fez o teste, deu positivo com o traçador também, químico, só com isso, não tinha comprado mais nada. Aí a gente pegou a reforma dessa escadaria, aí já entrou mais um dinheiro. E aí depois, o condomínio bem velho, um dos mais velhos da cidade aqui. Centenário, assim, meu Deus. É uma das vistas mais bonitas que tem. Condomínio, E aí entrou esse dinheiro e a gente tava no impasse, né? Tá, agora a gente tem esse dinheiro que a gente tem que sobreviver com ele, mas ao mesmo tempo entrou mais aquele vazamento ali, o que nós fazemos? Aí nós estávamos no impasse também de comprar um carro, trocar de carro, né? E trocamos de carro, não trocamos de carro. Vendemos nosso Celta. Vendemos o Celta, pegamos acho que 12 mil. Não, 10. 10 mil. 10. Certeza. Certeza. 10 mil. Pagamos 6. Pegamos o dinheiro do Celta, damos 6 no geofone à vista. Metemos louco. Eu tava falando sério. Metemos louco, cara. A gente sabia que ia dar certo. Sabia, a gente tinha certeza que ia dar certo. E aí a gente pegou, investiu no geofone. O geofone pagamos à vista. Foi o único equipamento, acho que a gente pagou à vistão, assim. A gente pegou o dinheiro do carro, né? Pegamos de entrada esse dinheiro. Trancou. Um ato de coragem, não foi?
Foi. Aí, esse dinheiro que que era? restou, não sei o que a gente fez com ele, não me A lembro. gente pagou, acho que algumas contas. Algumas contas que a gente tinha. Financiamos um carro novo, aí a gente pegou um Pronamp, que chama, né? Acho que foi o Pronamp? Não, esse foi financiamento Isso foi normal. financiamento direto? Uhum. Como a Adra trabalhou no Sicredi já, ela sabia os negócios de juros e tal, a gente conseguiu pegar uma taxa bem boa. Financiamos um carro um pouquinho melhor, um pouquinho também, né? Bem melhor. Pegamos um carro mais confortável, né? Um Fiorino, assim, para guardar os equipamentos. Nada, compramos um C3. Uhum. Compramos um C3. Bota na mala mesmo, organiza a mala, né? Sim. Mala, porque ele é nosso carro de passeio, acabou se tornando nosso carro de passeio e de trabalho, né? É que Trabalho, o problema grande aqui, os condomínios aqui em Bombinha são extremamente apertados. Aí se tu compra um carro um pouquinho maior, já não dá para abrir as portas no condomínio. Aí a gente tinha que comprar um carro pequenininho, que fosse confortável, mas que também, a gente não consegue comprar carro sedã, porque nos condomínios não dá para abrir. Se tu abrir um pouquinho mais, tu vai jogar para fora. Aqui é bem complicado. Enfim, cara, e aí foi isso daí. Essa loucura aí, e pegamos o geofone, aí pegamos caça-vazamento, cada um que a gente fazia, que tinha necessidade do equipamento, a gente fazia o quê? Ia lá, comprava parcelado o equipamento, e ia pagando, ia entrando no serviço, e assim a gente foi comprando um monte de equipamento. O geofone foi um divisor de água para vocês? Foi. Todos os equipamentos, assim, até o rádio, foi um divisor de águas. Cada um faz a sua diferença em determinado tipo de vazamento. Né? Você não usa todos em todos os vazamentos. Mas em um vazamento você usa usa dois. Aí vocês maratonaram os vídeos do Japa da Yamatec, que eu tô ligado. Sim, verdade. Tem uns vídeos bacanas dele lá, né? De geofone. Muito interessante. Cada tipo de tubulação, né? Tem um tipo de ruído, né? Quando a água tá passando, né? Exatamente. Como é que é o nome daquela frequência? Frequência são... De 600 a 1.200 Hz ali. Sei. Esses dias a gente estava conversando com o engenheiro deles ali, a gente fez uma call, ele estava explicando bem essa parte da frequência, né? O vazamento ali, ele tem se não me engano, é 600 a 1.200 Hz que ele passa ali. Peraí, gente, rápido. É só um momento. Tati, pega meu carregador, por favor. Sem a esposa não dá certo, né? Não sei se é a esposa ou não, assistente. A esposa não dá certo, não. Porque eu vim preparado para fazer no computador. O computador deu bronca, cara. Aí o meu celular, eu vi aqui agora, já tá quase descarregado. Deixa eu botar aqui na tomada. Quando você coloca aí, Clóvis, eu vou falar, eu vi uns comentários aqui, ó, não sei se eu posso tomar a liberdade de... Pode, fica à vontade. Meu áudio tá bom? Você tá meu áudio? Deu umas falhadinhas, mas tá bom. Tá bom. É que agora eu tirei o microfone, né? Aí vai ficar um pouquinho ruim, mas tudo bem. Sim. Tá normal. Mas vocês podem responder os comentários, tá? O Valmir aqui vai estar parceiro nosso, ele tá na nossa comunidade lá, o Valmir Maurício. Acredito que seja ele, né? Acho que sim. Boa noite, Valmir. O Fábio, boa noite. E aqui, Charles de Criciúma. Eu já morei em Cocal do Sul, Charles. Instalador de piscinas. Qual o tempo de aprendizado Charles é aluno nosso do curso de hidráulica. Massa. Conhece ele, Charles? Não conheço. De onde que você é, Clóvis? Sou de Recife, Pernambuco. Você tinha comentado aqui, é verdade. Ele perguntou aqui qual tempo. Eu nem consigo ver os comentários porque eu tô no celular aqui, aí vocês podem... Perfeito, a gente vai te falando. Ó, eu vou ler em voz alta aqui então. O Anjos da Piscina, né? Ele fala aqui, o Charles de Criciúma. Instalador de piscinas, qual o tempo de aprendizado básico para se tornar um caça-vazamentos? Quantos dias aproximadamente? O que tu diria, meu amor? A vida inteira. Não, brincadeira. Assim, ó. Tu sempre a questão do aprendizado básico, tu aprende muito na prática, a questão do vazamento, tá? Cada vazamento, ele, ao mesmo tempo que ele traz várias informações, ele é único. Então, tipo assim, tu consegue ir por eliminatória. Assim, a gente tem o nosso curso, que acho que leva em torno de 6 horas. Qual deles está falando? O geofone? O geofone, na prática, tem que é só para geofonamento, né? Que é essa parte ali, né?
Umas 4, 6 horas. É acho, né? rápido, é rápido. Ele é bem rápido. Porque a Vocês gente ensina a mesmo mexer na prática. Oi, desculpa. Vocês ensinam na prática a utilizar o geofone e tudo mais? Sim, nem na prática. Tem a gente... Enfim, eu vou fazer o gancho aqui, vamos falar a gente tem um treinamento, para quem não sabe, né? Não ia falar disso. Não vou entrar muito em detalhe. Bom, enfim, a gente tem 2 treinamentos, né? E aí eu acredito que isso talvez... Ô, Matheus, joga o link nos comentários, no chat do treinamento de vocês, porque Claro. eu acho que foi o único treinamento que eu vi na internet de caça-vazamento. Então vale a pena o pessoal dar uma conferida, né? Aí pega o link do curso de vocês e joga já no chat. Só para digitar lá, meu bem. E aí você pode continuar falando aí. Pode continuar explicando como é que é. Tá. Enquanto até eu vou virar aluno de vocês. Enquanto a Adria vai selecionando aqui, eu vou falando então. Bom, a gente tem... isso acredito que vai responder a pergunta ali. Agora, me perdoa, eu esqueci o nome. Charles. A Adria é a minha memória de nomes, que eu sou ruim de nome. A gente tem 2 treinamentos, tá? Por que a gente tem 2 treinamentos? Porque a gente viu necessidade de 2 tipos de pessoas diferentes. Que é a pessoa que quer aprender a montar uma empresa de caça-vazamento, desde abrir um CNPJ, criar identidade visual, saber como que lida com os clientes, saber achar os clientes melhores que pagam mais, saber montar orçamento, enfim, até o diagnóstico técnico também tem essa parte no outro treinamento, né? Que esse aqui você vai demorar um pouco mais. Então, assim, se você quer abrir uma empresa de caça-vazamentos, você vai levar algum tempo. Por que eu falo algum tempo? Porque você provavelmente já vai estar no teu trabalho, fazendo manutenções, você vai ter que estudar no final de semana, né? Durante a semana de noite, aí tu tem a tua família, tua esposa, teus filhos, vai ter que tirar tempo para tudo ao mesmo tempo. Então, isso vai te tomar algum tempo. Você tem que criar um CNPJ, criar identidade visual, fazer um monte de coisa. Ou a não ser que tu tenha dinheiro e pague alguém para fazer tudo, né? E então, isso aí vai vamos botar assim, depende de cada um, mas de 1 a 3, 4 meses, tá? Para você tá abrindo o teu negócio, tá? E o geofonamento, que a gente ensina no Geofone na prática, ele é rápido, né? Não que seja básico, mas ele é rápido, ele é voltado à técnica de caça-vazamento. A gente nem fala, Clóvis, nesse treinamento de hertz, de frequência, de vazamento, a gente não entra em detalhes assim, em muita teoria. É como o nome diz, prática, Geofone na prática. A gente ensina, mostra os barulhos de alguns vazamentos, né? E nesse caso, o treinamento, por exemplo, ele tem 4 horas. Aí eu te pergunto, você vai aprender a se tornar um caçador de vazamento em 4 horas? Ou em 1 mês, em 3 meses? Cara, depende de cada pessoa, tá? A gente já faz isso há alguns anos e estava falando agora antes pro Clóvis, né? Não sei se você pegou. Todos os vazamentos a gente acaba aprendendo algum detalhe novo. Então, assim, achar vazamento, você vai aprender rápido, tá? Você vai começar a pegar as manhas, 1, 2 vazamentos. Primeiro você vai achar, o segundo você vai achar, você vai começar a aprender. Então, assim, você faz um treinamento, você já aprende as técnicas. Tá? Você está preparado para achar um vazamento. Agora, para você ficar craque, ninja, e fazer mais rápido, aí isso tem um processo. É experiência, tá? É questão de experiência mesmo. Então, eu diria que, assim, se você for trabalhar só com geofonamento, encanamento de pressão, vamos botar aí que se você conseguir um cliente rapidinho, né? Tiver um geofone, tiver um compressor e tal, depois a gente vai mostrar aqui para quem tiver aí, né? Nossos equipamentos. Você consegue aí numa semana, 2 semanas, máximo 1 mês, você já consegue estar fazendo, tá? Tá aprendendo, ter já estudado as técnicas e tá iniciando a caçar vazamento. Mas se você quer mais coisa, né? Tem outras técnicas de caça-vazamento, para infiltração em laje, fachada de prédio, ralo, tem um monte de coisa. Aí algum tempo a mais, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? Acho que consegui explicar de alguma forma simples, tu acha? Uhum. Então é isso aí. Então, assim, é um pontapé inicial, né? O cara vai ter ali um contato com um conteúdo dedicado ao equipamento, vai aprender. Aprende as técnicas. Tem que jogar no mercado para aprender de fato, dia a dia, né? Pegar cada caso, né? Exatamente. Tem que meter o louco. A técnica você aprende em laboratório, vamos dizer assim, né?
Agora, a experiência, ela vai te dando mais cancha. Experiência, como em tudo, né? Tudo na vida, né? Entendi. Então, a gente podia ver alguma coisa de equipamento, de caça-vazamento. Acho que o pessoal está bem ansioso para ver essa parte. Claro. De vocês, de geofone. Já botar, coloca o link do treinamento aí no chat para quem se interessar, né? Eu acho que não foi, meu bem. Não apareceu foi? o link. Acho que não foi, não apareceu o link ainda, né? Pra mim aqui tá. Tá aqui, ó. Tá colocando pelo YouTube? Pessoal, confirma aí no chat se vocês estão vendo o link do treinamento Geofone na prática. Só para a gente ter uma ideia. Eu não vou conseguir ver que eu estou no celular. E o geofone na prática. Agora eu vou pegar o geofone na prática. Eu fui Vamos pego ver de se alguém surpresa. confirma aqui pra nós. Não apareceu o link, ó. Estranho. O Gleidson também, nosso seguidor lá. Já conversamos algumas vezes com ele lá. Uhum. Quem tá aí que é seguidor do Casal Madrid, qual é o teu arroba lá no Instagram e teu canal, Clóvis? Ah, sim. O meu arroba é o @conexão_hidráulica. E o canal é esse aqui que a gente está transmitindo. E vocês também têm um canal no YouTube, né? Para quem for seguidor aqui do canal Conexão Hidráulica. Qual seria o nome do canal de vocês? Eu não consigo aqui pela tela do computador. O nome do nosso canal é Casal Madrid Vazamentos. Deixa eu conectar aqui. Eu não tinha visto ter um botãozinho aqui para conectar. Aí eu agora eu estou vendo aqui o Casal Madrid. Vai, continua. Isso. Acho que agora vai dar certo. Vazamentos, né? Isso, Casal Madrid Vazamentos. Isso aí. Beleza. No Instagram também é Casal Madrid com y.vazamentos. E no Instagram, no YouTube e no TikTok, aí é Casal Madrid. Casal Madrid com Y também. Com Y. Que a Adria é com Y, né? A mãe dela resolveu colocar um Y. Agora Casal sim. Madrid Vazamentos. Consegui acessar o chat aqui. Vou botar aqui o arroba. O chat aqui também. Vamos ver se vai dar agora. Tentei compartilhar ali, mas acho que não foi. Ó, nosso Instagram aqui. E eu vou botar o link agora pelo computador aqui, tá? Agora vai dar certo. Eu acho que o link agora vai. Vocês poderiam mostrar pra gente aí o básico do básico. Vamos lá. Nós vamos ter que virar a câmera pro lado de lá enquanto eu vou colocando aqui. Dá uns 40 segundinhos, 1 minuto. Tem que mudar a iluminação, mudar a câmera. Vai dar certo. Vai dar certo aqui. Pô, quando a gente quer achar um link rápido, o negócio dificulta, né, cara? Vamos lá. Não apareceu o link. Agora deu? Agora deu certo? Deu certo? Apareceu? O link de vocês, do treinamento, não. Só apareceu o arroba, né? casalmadrid.vazamentos. Ó, agora vai o link, eu acho. Este comentário não foi publicado em Conexão Hidráulica. Eu acho que ele barra link, de repente. Talvez de repente ele barra link, né? Pode ser. Então, o pessoal que se interessou pelo treinamento pode ir diretamente no Instagram de vocês, né? Vai lá, fica à vontade lá. No direct, né? E na bio. Isso aí. Link na bio, Vamos lá. Vamos mostrar os equipamentos, então? Tá. Vou mostrar aqui. Deixa eu arredar pra cá as coisas. Olha aí o acervo, né? Deixa eu ver como é que tá a imagem. Vamos virar pra cá. Mas pegou tudo? Esse aqui tá um pouquinho sujo, que tava em uso hoje. Foi correria, tá, gente? Não julguem, porque hoje foi corrido. 6 horas da tarde a gente tava no vazamento ainda. Vem pra cá. Amor, eu vou deixar pra você mostrar aí, eu acho. Fica aqui de ladinho. O que você acha? Pra não ficar na... Pode ser. Vamos lá, então. Vamos começar, acho que pelo preferido de todo mundo, né? O queridinho de todo mundo que tá sempre querendo saber, que é o geofone, né? O geofone, a gente tem um geofone da Yamatec, o 4306, tá? É só a caixa dele, é só a caixinha, tá, gente? Ele é assim, ele é bem tranquilo, bem fácil de usar. Tá dando pra ver bem?
Não. Então tá bom. Ah, dá pra ver, tranquilo. Aí ele vem com o fone, vem com o sensor de solo, que também é usado no fone de vídeo. Quer mostrar? O fone deles é top, tá? Muita qualidade. Muito bom. Não fazendo propaganda, mas já fazendo. Esse equipamento aqui é muito bom mesmo. E ele serve para saneamento também, tá? Ele não é só para residencial, ele também pega saneamento. Tem equipamento Ô, Matheus, Oi? eu investi no geofone desse da Yamatec. Eles têm um pós-venda bom, eles fazem manutenção, esse tipo de assistência ao cliente. Faz. Cara, o pós-venda, assim, ó, deixa eu dizer, o pós-venda da Yamatec não tem igual. É muito bom. O preço da Yamatec, talvez ele não vai ser o mais baixo, tá? Só que a entrega da Yamatec compensa. Pode comprar de olho fechado, o equipamento é bom. E a gente só tem geofone da Yamatec. A gente tem 2 da Yamatec e recomendo mesmo, tá? De verdade. Inclusive, tem um equipamento da Yamatec para quem está começando e não tem grana para comprar um desse aqui. A gente meteu o louco com o carro lá, né, Cláudio? Só que assim, vai ter gente que não vai ter como, né? Tem que ficar um pouco mais baixa, eu sou muito mais alta, então fica complicado. Então, o que acontece? Tem um equipamento da Yamatec que eles fizeram um lançamento agora, né? E um outro que eles mesmo, ele baixou consideravelmente. Ele estava quase 6 mil e ele baixou para 2 mil e uns quebradinhos. Então, para quem está começando, o Instagram tem também esses equipamentos tudo aqui para quem quiser dar uma olhada, comprar no Mercado Livre, tem todos eles lá. Então, assim, pós-venda, manutenção. Tava copiando o link ali para colar aqui. Deu certo. Beleza. Wi-Fi, né? Tá por aqui ainda. Essa tecnologia de hoje em dia, meu Deus. Não é bem. Mais para baixo um pouquinho. Pronto. Tá. Aí. A gente estava na parte do geofone, né? Então, esse geofone da Yamatec, agora a gente tinha tanto a versão antiga quanto a nova que a gente tem agora, né? O bom de novidade é que eles reduziram o peso do sensor de solo, porque antes ele era extremamente pesado e acabava com o cabinho. Então agora eles melhoraram muito nisso e facilitou muito a nossa vida, que agora deu uma diminuída. Inclusive, é muito bom. Acho que a gente usa bastante o geofone. Tem isso daqui, que é para... Esse sensor aqui, né? Era esse sensor pesado aqui, ó. Né? Ele era muito pesado. Não, pesado aqui, né? É pesado para o cabo, sabe? Acabava dando muito problema no cabo. Mas enfim, né? Aqui a gente tem... Você tem alguma dúvida que você queira perguntar sobre o geofone mais? Perdão? Não, acho que, assim, o princípio, o pessoal entende, né? Para que serve e tal. Pode continuar mostrando os equipamentos. Show. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o equipamento, manda aí que a gente vai respondendo, tá, galera? Vai dar no chat, tá, pessoal? Eu falei por mim aqui. Tô dando uma olhadinha aqui. Eu tô olhando aqui pros lados para ver o negócio do chat, tá? Eu vou olhar aqui no chat também para ver se o pessoal tem alguma dúvida. Podem continuar. Isso daqui, ele é o medidor de MCA da rede, tá? Então, o que a gente faz? A gente geralmente pega um ponto de água, geralmente perto do cavalete, tá? O mais próximo, para ver quanto é que tá chegando de MCA na rede, se aquilo dali é maior ou menor que geralmente vem. Por quê? Porque quanto mais pressão num cano, normal que a tendência dele é que ele vai causar um vazamento. Então, se a água da rede vem muito forte, há uma grande possibilidade de causar um vazamento, né? Então, é por isso que a gente usa esse equipamento aqui, que geralmente vem junto nos geofones da Yamatec, ou você compra separado, né? Hoje em dia eles não Esse eu tenho. Esse tem? Então tá bom. Tem. A gente tem 2. Esse daqui a gente tinha na maleta do antigo, que veio na versão antiga, e na nova acho que eles estão atualizando. Mas isso aí. Agora vamos para um que também nos salva bastante, né? Que é o scanner de parede. Esse tu conhece, Clóvis? Conheço, esse é arretado, né? Arretado. Esse é bom. Esse daqui eu acho que
Depois de Giovanni, ele é o nosso segundo queridinho, né? O pessoal gosta muito da câmera termográfica, mas eu tenho preferido ele. A gente... O casal Madrid, esse equipamento, ele consegue detectar cano de água, certo? Sim. Sim. Isso. Se tiver com água, né? Como? Só se tiver com água ou qualquer tipo de cano. Tipo, se tiver vazio também ele detecta. Vamos lá. Eu posso explicar? À vontade. Ele tem mais de uma função, tá? Ele tem a função de detectar vazamento. Literalmente, tá? Não vai pegar ali, que é a que ele tá aqui agora. O que ele faz? Esse modelo, tá? Tem mais de um modelo desses aparelhos aqui da Bosch. Esse modelo aqui, ele tem essa... O cara tem que ficar se vendo aqui, né? Brincadeira. Não, mas tá bom, dá pra ver. Vai dar certo. Esse equipamento, ele tem essa função de detectar vazamento, tá? Inclusive, a gente tem vídeo no YouTube sobre isso aí que a gente mostra, tá? Como é que a gente faz? Vou exemplificar aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Vamos aproximar. Ele mostra aqui, ó, Aqui ele não vai mostrar nada porque não tem umidade, né? Mas ele mostra um gráfico, tá? Aqui na tela. Então, conforme tem pouca umidade ou muita umidade, ele vai aumentando e oscilando aqui. Isso aqui ajuda demais no caça-vazamento, tá? E ele é muito, muito preciso. Pode retomar. Pode tirar. E com relação à tua pergunta, tá? Se ele capta cano só com água. Na verdade, Clóvis, esse modelo, tá? Esse modelo aqui, ele não diz assim, ó, aqui tem um cano de PVC na parede, ou um cano com água, ou um cano sem água. Ele fala metal ou não metal. É o que ele fala. Então você coloca ele para detectar objetos por trás da parede. Ele pega até 19 centímetros, tá? Dependendo do material, né? Se é um concreto, pode ser menos. Então, você vai passando, ele vai dizer assim, ó, ele vai marcar na tela, ele vai fazer um risco bem onde tá. E aí você vai e volta, ele assim tem as rodinhas aqui atrás, né? Você passa na parede. E ele vai dizer, aqui tem um metal ou tem um não metal. Obviamente, cara, quando você tá numa parede de um banheiro, por exemplo, se você tem noção de hidráulica, você mais ou menos sabe onde está o cano, então você quer ter certeza que ele está passando ali, e às vezes não está, né? Como sabe que tem projetos e projetos que o cara que faz lá não segue, né? Ou nem tem um projeto. Às vezes o pedreiro que fez lá quis economizar cano e a gente já viu o cano que cruza assim na parede, na diagonal, enfim, a gente vê muita coisa por aí, né? Então ele faz isso, tá? Metal, não metal. Se tem alguma outra função, talvez tu tenha conhecido dele aí, que fala com cano de água ou sem água, a gente não conheceu. Eu nunca usei esse equipamento, não. É uma curiosidade mesmo. Então, se for não metal e tiver mais ou menos ali onde você acha que fica um cano, você mata a charada. Ali tu sabe que corre um cano ali. Aí, se o cara, como eu disse, né, tem noção de hidráulica, mais ou menos de onde que é para... Se tem um registro aqui, você mais ou menos mapeia, né, pelo chuveiro, pelas torneiras, as entradas d'água ali da pia, do vaso, né, você mais ou menos sabe onde as possíveis rotas daquele cano ali, né, e aí isso aqui te ajuda E mostra mais ou menos a geometria, o tamanho, em escala real ou não? Assim, ó, a gente tem 3 opções dele. Acho que é a questão do detecção de vazamento, né? Tem essa opção. Aí tem a opção de medição de objetos, que ele pega assim, ó, por exemplo, ele tá... vamos dizer que o cano, ele tá mais ou menos uns 4, 5 centímetros para dentro. Então, daí ele mostra, tá 4, 5 centímetros para dentro. Ele vai te dar mais ou menos um norte. É claro que ele não vai ter 100% de certeza, né? Mas ele não te dá a bitola. Só que ele não te dá qual é o cano, se é um cano de 75, não. Ele só fala que é um cano. Se é um cano de esgoto, se é um cano de PVC, se é de PPR. Não, ele não fala nada. Ele só fala que ele é um não metal. E daí tem a parte que é metal, que passa ferro e tal. Mas eles geralmente, pelo que a gente já usou até hoje, a gente nunca, que a gente passou scanner, sempre deu certinho, assim, né? Você lembra que eu falei aquela hora que 50%, 60% do caça-vazamento é lógica e depois que entra o equipamento? Por isso que esse equipamento aqui ele vai ser muito útil, mas você vai ter que ter a técnica lógica para trabalhar aliada a ele. Se você tiver, cara, ele vai ser uma ferramenta fantástica. Vai salvar vidas. E baixou o preço que eu estava vendo. Sim, baixou. Quando a gente comprou, a gente pagou quase 5 mil reais. Tá mais barato hoje. Legal, cara. Eu tenho vontade de ter um desse aí. Eu vou até pensar em comprar.
Eu já vi uma técnica com a câmera termográfica que eu acho um tanto perigoso, assim, da minha parte, na minha visão de projetista, né? Que é o cara, de alguma forma, ele joga água quente dentro, não sei se vocês já viram, dentro da tubulação. Já fizemos. E com a câmera térmica, ele consegue ver ali o vermelhão e o formato do tubo. Sim. Vocês já viram essa técnica? Já. Às vezes a gente... Tem casos que a gente precisa usar também. Você, como engenheiro, não recomenda? É porque o PVC marrom, ele não é tão, assim, apropriado para água. Não, PVC marrom, não. A gente não usa assim, não. A gente usa na saída de água, né? E geralmente, o que a gente faz quando tem essa questão da água quente? Na maioria dos prédios que a gente trabalha aqui, já tem água quente no encanamento. Tipo, geralmente é água quente e água fria, né? Aí, beleza. Então, a gente simplesmente sabe... Essa parte da água quente, a gente geralmente usa nos canos de saída de água. Aí no cano de esgoto a gente geralmente usa. Não, né? Sempre. O que a gente sempre usou foi no cano de saída de água, né? Cano marrom nunca fizemos com água quente. Não. Porque ele não vai... O que tá bom, ele vai estragar, né? Não foi feito pra Mas isso. vocês já viram o pessoal fazendo por aí? Já? Cara, no cano marrom nunca vi. Eu acho que não. Nunca vi, não. Dá um jeito de colocar água quente dentro do cano marrom. Eu acho complicado. Eu acho uma técnica assim... perigosa, né? Arriscada. Perigosa. Eu diria. Funciona, porque a câmera termográfica vai identificar, né? É aquela coisa, né? É difícil. Mas... vai correr um risco, né? Vai correr um risco sério de causar um problema onde não tinha, né? Então, a câmera termográfica, ela é boa, muito boa para encontrar tubo de água quente, mas já tem essa limitação para encontrar o tubo de água fria, né? Sim, exatamente. Ela vai... Eu tenho estudado sobre a termografia, que ela é um pouco complexa, a termografia, né? E estou tentando me aprimorar um pouco mais nela para explorar melhor as características da câmera termográfica. Cara, a gente usa... Sabe para que é o nosso maior uso da câmera termográfica hoje? Porque a gente não faz elétrica, né? Então, o pessoal usa bastante termografia na elétrica, né? A gente usa ela para autoridade. Autoridade? Para gerar autoridade na frente do cliente. Pega a dica aí, quem está assistindo. Então, ela não é tão útil assim, vamos dizer, quanto um scanner. Exatamente. Para nós. No nosso trabalho, da forma como a gente trabalha e como a gente ensina, ela não é tão útil quanto os outros, quanto, por exemplo, o scanner, né? Para detectar o vazamento. Entendi. Não estou dizendo que um modelo superior... Essa aqui ela é uma câmera profissional, mas ela não é um modelo de 10, 15 mil reais, tá? Ela é um modelo... Foi a primeira que a gente comprou e a gente... É a Hilt, né? Acho que é... É da... United. UTI 120S. Isso. Se não me engano, essa daqui. Essa que a gente tem na mão. E, cara... Eu concordo. Eu ficava vendo o pessoal usando câmera termográfica, mas ficava essa dúvida, porque ela identifica um mapa de calor, né? Exatamente. Ela é termográfica, ela vai pelo gráfico do calor. Aí eu ficava, como é que esses caras usam isso para achar um vazamento no tubo marrom, né? Porque não tem água quente no tubo marrom. Mas tá explicado. Eu tô atrás de uma cada um tem um setup, né? Cada um tem uma forma de, né? Sim, mas, trabalhar. De fato, né? Gera uma autoridade você fazer uns stories com a termográfica, né? Você mostrar ali e tal. E eu digo assim, essa autoridade que a gente se refere tanto nisso, né, Cláudio? Mas assim, quando a gente vai fazer uma visita de orçamento, a gente não vai de mão abanando, sabe? A gente leva a câmera na mão, sai apontando ela para tudo que é lado. Assim, ó, pega, tem alguns lugares que a gente já viu e que, assim, às vezes quando o vazamento tá muito grande, ela mostra. Aí ela vai mostrar. No vazamento de água fria mesmo. Só que quando é no sistema de água quente, é claro que vai ser mais fácil da gente achar. Porque com o sistema de água quente, ainda assim, tá? Ainda assim a gente usa outro equipamento que para nós é o que passa mais confiança. Mas a gente usa bastante a câmera termográfica, assim, até nessa questão de água quente, né? Dá um norte, de certa forma, né? Isso, sim. É bom ter na nossa gama de equipamentos. Dica, para quem vai usar a câmera termográfica, quem já tem a câmera termográfica e quer utilizar ela, superfície fosca, ela vai ser mais útil. No piso, se você apontar de frente assim, e como é que chama ali, a emissividade estiver meio
desconfigurada, você vai ver no piso, no azulejo, você vai ver a sua imagem refletida ali, o calorzinho dela. Então, quanto mais fosca a superfície, melhor vai ser o uso da câmera termográfica. O pessoal do sobrenatural usa para encontrar também espírito, né? Não sei se você já viu. A gente usa para caçar os fantasmas. Não dá para rir, né? Caça fantasma usa muito câmera termográfica. Eu vejo então, tem uns clientes que chamam lá de caça fantasma, né? É muito engraçado. Então, né? A gente só aceita. Aqueles canais gringos de caça crack e tudo mais. Ai, a gente já viu algumas Legal, histórias. Ó, respondendo o Glenn, eu acho que é isso aí, né? Ele disse que perguntou se funcionava bem o scanner. Olha, pra gente, como a gente disse, funciona maravilhosamente bem. Tanto é que ele é o nosso segundo equipamento favorito. Referente à câmera termográfica. Ele disse perguntou que... o 200. Seria então, esse aqui é 200C, né? Eu acho que é a mesma coisa, meu bem. Eu não tenho certeza, mas enfim. É o Detect 200C. Esse é 200C, tá? Tem uns que eu não tenho certeza, mas tem modelo diferente. Sim. Pode ter só o 200 também. Tá. E sobre a câmera termográfica, realmente, para usar em cano de água quente, ela é excelente, né? Mas mesmo assim, ainda a gente tem certeza com outro teste. A gente vai mostrar depois. Câmera termográfica, se alguém tem mais alguma dúvida, vai mandando ali que a gente vai respondendo, sem problemas. Também cara, que a gente fala desse aqui, ó. Esse aqui é simples, eu amo esse equipamento, Clóvis. Radinho, Octac. Por que a gente gosta tanto dele? Aqui, pelo menos na nossa cidade, é horrível o sinal. O sinal é terrivelmente ruim. Porque a gente vai em determinadas áreas, não pega nada. Você imagina, tá lá embaixo, no condomínio, tem 4, 5 andares, e o outro tá lá na caixa d'água. Para se comunicar, vai se comunicar como? Fica difícil. Aí o que a gente faz? A gente comprou um walkie-talkie só para se comunicar um com o outro. Aí a gente deixa um na mão do pessoal que tá lá embaixo, o pessoal que tá lá em cima, e vai se comunicando. Eu acho que de investimento, foi um investimento que assim, ó, nossa, mas parece não ter significado, mas para quem não tem sinal, tem problema com sinal na cidade, isso é muito bom. E não só para caça-vazamento, para qualquer outra manutenção. Esse daqui nosso pega 12 km, mas a gente testou e pegou uns que tem muito morro, né? Tem muito morro e pega 2. Então, assim, a gente já usou e para nós, nossa, salva vidas. E quando a gente não tem ele, que às vezes a gente acaba esquecendo, a gente sofre. E é amador, tá? Não é nada de uau, meu Deus. É amador. É amador. Vamos para um outro. Faz parte do equipamento, a gente já até fala, porque é muito importante, pelo menos para nós, assim, né? Para não ficar perdendo tempo. O que tu quer falar agora? Eu quero falar um monte de coisa, eu gosto de falar, né? Mas que quer fazer alguma outra. Tem alguma direcionar pergunta? de alguma outra forma aí, Clóvis? Oi? Não escutei Não, a Adra me perguntou o que você quer falar agora. Eu disse, não, eu quero falar tanta coisa, eu gosto, sou conversador, né, mas eu quero perguntar para ti, tu quer fazer alguma pergunta específica sobre esses equipamentos que a gente já falou? Ou perguntar sobre tem outras perguntas. Eu vou fazer uma. Vocês usam o compressor. Qual é a finalidade do compressor no caça-vazamento? Se vocês puderem explicar para o pessoal aí essa vivência desse equipamento em específico, no que ele auxilia, né? Como é que vocês usam esse equipamento e por que eu tenho que ter um compressor para ser mais eficiente no caça-vazamentos? Falamos do geofone, esquecemos de falar dele, né? Sim, é verdade. Eu ia deixar por último, né? Mas vamos lá. Ó, por que a gente usa o compressor? Ele é aliado, né? De duas formas, né? O que ele faz? Quando a gente coloca um pouco de ar, a gente não coloca muito ar, a gente coloca pouco ar. Quando a gente coloca um pouco de ar, o que acontece com o vazamento? Ele tem a tendência de aumentar e a gente consegue escutar mais rápido no geofone. Aumentar o barulho, né? Aumenta o barulho do vazamento. Espirra água, né? Onde está vazando já, ele vai espirrar com mais força a água. Aí a gente consegue. Aí o geofone detecta mais fácil. Entendeu? Então o compressor é um amplificador do processo. Exatamente. Isso aí. Exatamente. E encurta o caminho. Em vez de você ficar ali tentando entender entre passos do cliente, carro passando lá embaixo, você pega, joga o ar na rede, tem que cuidar, porque se você jogar ar demais, você estoura a rede, né? Tem que aí, por exemplo, que nem o caso que a gente passou lá hoje, tem essa questão, né?
não pode ficar o registro geral, vamos dizer que a gente está num banheiro, né, Clóvis? O registro geral, ele não pode ficar vazando umas bolinhas de ar para cima, senão ele ecoa o banheiro inteiro, aquilo ali. Então, tem casos que você precisa ir lá, trocar o reparo, desligar a rede do prédio inteiro para trocar o reparo do registro geral do banheiro, para daí você vedar 100% e você fazer o teste de tanqueidade. E aí tem uma questão. Aqui, ó, ver se eu consigo mostrar. Vou trazer mais pra cá. Tá? Vamos mostrar de pertinho aqui. Aqui tem esse nosso compressor aqui, é um modelo de entrada que a gente comprou no início. Tá aparecendo. Só que daí, no fim, ele funciona para nós, não tem necessidade de trocar agora, enquanto ele estiver funcionando, né? Ele tem só um manômetro, tá? Para os nossos alunos, a gente recomenda de 2 manômetros. Então, aqui a gente não consegue regular a pressão que entra na rede, por essa parte aqui, né? Ele só mostra a pressão que tem dentro do botijão aqui. Aí a gente adaptou esse manômetro aqui, com um registro, que eu largo o ar aqui e controlo quanto que vai entrar na rede por esse manômetro aqui. Então, se você não pode jogar muita pressão, senão estoura, né? Se você jogou pressão, tá vedando 100% o registro, você jogou ali 3 MCA, né? Ou 3 kg, 30 MCA ou 3 quilos na rede, e o ponteiro cravar, não baixar, o que quer dizer? Quer dizer que não tá vazando. O ar parou. Agora, se ele ficar o tempo inteiro baixando, você joga ar ali embaixo, que às vezes é micro vazamento, né? Ele vai bem devagarzinho. Aí quer dizer que tá com vazamento. Aí você sai no geofone. Então, o geofone é o último homem. A última coisa que a gente faz é o geofone, tá, gente? Entendeu? Tô falando pra vocês. Então o compressor ele não só tem a função de amplificação, mas de constatar que tem um vazamento ou não, né? Pelo manômetro. Isso. Também dá para fazer o teste do copinho, que muita gente faz. Deve conhecer também, né? Pessoal... Eu viralizei um vídeo desse do copinho uma vez no Instagram. Foram 13 milhões de visualizações nesse vídeo. Rapaz. 13 milhões? Caramba! 13 milhões. Caramba! Foi assim, ó, um cara, né, que é o Caça Rezende, quer dizer, Conserta Rezende, amigo meu, encanador do Rio de Janeiro, se ele estiver na live, um abraço. Ele, cara, fiz um vídeo aqui do copo, né, a torneira succionando a água, vamos postar junto e collab, bora? A gente postou, deu 13 milhões de visualizações. Que massa. É uma coisa como se a torneira estivesse bebendo água, né? Exatamente. E a gente já pegou vários vazamentos. A gente pega bastante isso, né? A gente faz bastante. O compressor, Fica para vocês que crescem no Instagram, postem um vídeo do teste de sucção no copo, que dá muito bom. Então, né, a gente nunca postou do copinho, uma coisa tão simples de fazer, né, cara? Pode postar, que vai dar bom no Instagram de vocês. É curiosidade, né? Chegaram para mim mais de 5 mil seguidores nesse vídeu. Olha, que ótimo. Top. A gente vai sim. A dica que eu deixo para vocês aí. Então, uma dica. Mas, assim, essa questão do compressor, para nós, ele é muito útil. É difícil a gente usar um geofone só saindo com o geofone, assim, para os lugares. A gente leva o compressor junto sempre. Porque eles andam aliados, assim, eles nos facilitam muito a nossa vida. Muito mesmo. Nos nossos 2 treinamentos, agora é propaganda mesmo, tá? Pra quem tá aí. Nos nossos 2 treinamentos, a gente ensina a fazer a pressurização da maneira correta, tá? E uma dica, tá? Importante para quem tá aí nos assistindo que usa o compressor, quando você faz um diagnóstico técnico, o que muitos chamam de laudo, né? Mas laudo quem dá é engenheiro ou arquiteto ou um profissional habilitado, né? Você não tem isso, você faz um diagnóstico técnico, um relatório técnico. Tô certo, né, Clóvis? Você que é engenheiro? Ó, perfeito. Aval do engenheiro. Provado. Então, se você não tem uma qualificação, você não estudou, você não pode dar um laudo técnico. Não pode emitir uma RT ou uma TRT, que é um termo de responsabilidade técnica, você não pode fazer um laudo. Então, você faz um diagnóstico técnico ou um relatório técnico para apresentar, né, para rede de saneamento e tudo mais. Esse diagnóstico técnico, geralmente as companhias de saneamento, quando precisam dar um desconto na água, eles aceitam o diagnóstico técnico que não é do engenheiro, tá? Muitos aceitam, aí você tem que ver na sua região. E, dependendo do caso, você vai precisar de um laudo do engenheiro. Principalmente quando é condomínio que o bicho pegou e ninguém concorda com nada, aí tem que entrar com o laudo do cara que vai canetear lá, tá? Tem que ser engenheiro.
Mas assim, ó, toma cuidado no teu diagnóstico O técnico. cara só vai chegar lá e, tá certo, eu vou tirar o RT aqui. Então, tem gente que acha que é assim, né? Inclusive, brincando. a gente tem um engenheiro parceiro, ele confia muito no nosso trabalho. Inclusive, ele só trabalha aqui na nossa região, ele só trabalha praticamente com a gente, né? Ele fala assim, não, eu só trabalho se for, só assino uma RT se for eles que fazem. Por exemplo, questão de reparo estrutural, essas coisas, é só. Será que ele não tá aí, Johnny? Vai saber, né, Johnny? Se tiver aí, um grande abraço para ti. Deixa eu dar dica antes que eu esqueça. Pessoal, quando vocês for fazer um diagnóstico técnico, tem empresas de saneamento que vão encrencar se souber que você pressurizou a rede. Não é que seja errado, mas é que tem gente que faz isso do jeito errado e acaba prejudicando a rede. Tá? Então, se você joga muita pressão, você estoura realmente. Então, assim, toma cuidado para não colocar fotos lá do compressor, né? Só mostra o teu serviço e tal. Mas toma esse cuidado, tá? Uma dica profissional que eu te dou para você não acabar entrando pelo cano, né? Lembra desse... cara com o cliente daí, né? Lembra desse detalhe aqui, ó. Por que a gente pede, geralmente, o que a gente faz? A gente usa o medidor de MCA para ver quanto é que tá chegando na rede. Por quê? Porque dependendo de quanto tá chegando aqui, é o que a gente pode colocar mais ou menos ali. Porque se a gente passar muito do que tá chegando aqui, a gente vai estourar, ou tem a tendência de estourar um vazamento. Então, por isso que a gente precisa primeiro fazer medição, para depois conseguir colocar o tem que compressor. Pôr um pouquinho a mais, né? Para ele expandir. Às vezes um pouquinho a mais, não muito, né? Não vai me colocar lá, chega lá, coloca 80 MCA, acabou. Vai tudo explodir, explode tudo. Não é assim, tá, galera? Fica desproporcional, né? Não, daí acaba com tudo. Então tem que saber, tem que usar da forma consciente. Tu vai usar, vai se facilitar, vai. Mas tem que usar assim, ó, nunca ultrapassa o limite que é recomendado, que a gente recomenda, né? Isso aí. Legal. O limite. Mais ou menos é esse o uso do compressor, cara. Ferramenta que para geofonar tem que ter. Posso dar mais uma dica com o compressor? Teu microfone falhou. Eu entendi o pod, mas teu microfone falhou. Foi que eu baixei, eu cortei. Tá. Beleza. Uma dica rápida, tá? Inclusive, alguns seguidores nossos no Instagram às vezes perguntam ali, o compressor qual que eu compro? Cara, esse nosso compressor aqui, ele é de 22 quilos? 20 litros. 20 litros, tá? O primeiro que a gente comprou no Mercado Livre, ele veio de 50 litros. Eu pensei assim, ele era mais barato do que o de 20 litros. Só que eu não tinha noção do tamanho que era, cara. Quando chegou aquele compressor, era um trambolho, velho. Um trambolho. E eu assim, meu Deus, como é que eu vou carregar isso aqui se eu tiver que subir 2 lances de escada na mão? Já era. Entendeu? Então a gente comprou o de 20, que tem os prós é que você carrega fácil. Se você não tem uma caminhonete, você carrega fácil no carro hatch, né? Carrega no banco, carrega no porta-malas. E esse é um ponto positivo dele. O ponto negativo é que quando o vazamento é grandão, ele esvazia mais rápido, né? Aí tem que ter 2, que inclusive é o caso que estava acontecendo com o rapaz que estava Oxi. Memória minha de milhões, né? Na nossa comunidade? Na nossa comunidade. Tava ali falando agora antes da live com ele. Aí ele esvazia mais rápido, tem esse contra. Mas se você vai subir prédio, escadaria, cara, pequenininho é melhor. Entrar num banheiro apertadinho com um trambolho de 50 litros, velho. É complicado. Você não vai conseguir. Difícil. Pô, essa dica é boa, hein, cara? Essa dica é de milhões. Se você trabalha com a esposa e ela às vezes tem que carregar ele na rodinha também, não recomendo 50 litros não, tá, gente? Eu falei pro Matheus que quando chegou a caixa, eu falei assim, não vou carregar isso aí, não. Não, me recuso? Não, mas eu carrego. Tá louco. Eu falei, não. Agora de 20 já tava mais fácil, né? De 20 já... Eu até achei estranho quando ele falou, você acha que eu vou comprar de 50? Aí eu pensei, poxa, mas aqui tava meio estranho, né? Eu falei, beleza, compra, né? Coisa 2? Oi? Faz a mesma função, né? Dá pra... Sim, exatamente a mesma função. Exatamente. Só que como ele vai reter mais área, ele consegue distribuir mais, né? Tipo, fica mais tempo saindo. Porque assim, ó, o compressor, cada vez que você liga ele faz aquele barulho. Você tem que parar todo o serviço. Quando ele vai encher o botijão de novo, né? Então, cada vez que ele esvazia, você tem que parar o geofonamento, esperar ele encher e colocar de novo. Quanto maior o botijão, mais tempo você consegue geofonar.
E quando o ar tá saindo rapidão no vazamento grande, muito o ar voa, né, cara? Sai rápido. Aí se você tá sozinho, aí você tem que cruzar o escanteio e sair correndo para cabecear. Aí é difícil. Mas é isso aí. A gente tem mais 2 equipamentos que a gente queria mostrar, que não sei se tu já viu, Clóvis. Isso aqui faz muito sucesso lá no Instagram. A gente usa bastante, inclusive. É a câmera endoscópica. Já chegou a fazer alguma inspeção, alguma coisa assim com ela? Esse cortou a imagem. Vocês podem falar o nome novamente? Claro, câmera endoscópica. É uma câmerazinha. Nunca usou? Cara, sensacional, tá? Útil demais pra gente, pelo menos pra gente, né? A gente coloca essa câmerazinha, ela é bem pequenininha, ó. Se tu vê, ó, comparado a um dedo, ela é menor que um dedo. Literalmente, ela é muito pequena. Aí, o que geralmente a gente faz o quê? Nos encanamentos de saída de água, ralo, essas coisas, a gente consegue enfiar ela e verificar a situação deles. Por exemplo, ó, a gente consegue... Ó, lá o Matheus atrás. Ah, legal. A gente consegue verificar aonde está mais ou menos os encanamentos, que às vezes nessa parte de saída de água, ela tem 10 metros, essa daqui. Tem umas de 50, tem umas de 20, mas para nossa necessidade aqui foi de 10 metros, tá? E ela é muito caro? Não. A gente pagou, acho que R$800, né? Ela deu uma aumentadinha, eu tava vendo. Ela tava 930 e alguma coisa. Na época a gente pagou 800 e pouco. Mas tem assim, tem de 2 metros, tem de 5 metros, sabe? Pra quem às vezes precisa de uma coisinha curta. Entendi. Para aprender a usar, né? O cara quer aprender a usar ali, né? A operar. Ela é bem simples de usar. Não é mistério, não. Não tem muito o que falar. Tipo assim, ó, nos ralos elas salvam bastante a gente, porque às vezes a gente quer tirar uma foto melhor e enfiar o celular lá dentro fica meio difícil. Então, o que a gente faz? Enfia a câmera e a vantagem dessa daqui é que ela tem uma câmera na frente, que é essa câmerazinha aqui, né? E ela tem uma câmera lateral. Então, tipo assim, na hora que a gente quer virar da lateral, ela tem uma câmera lateral também. E a prova d'água. E a qualidade dela é excelente. A qualidade da câmera é muito boa. Muito boa mesmo. E ela é a prova d'água, então se tiver água dentro do cano, não dá nada. Não tem problema nenhum. Tá aquele pau. Então a gente usa bastante isso. E detalhe, já chamo vazamento com ela de pressão, tá? Encanamento de pressão, sem geofone, sem nada. Metamos num lugarzinho assim do gesso ali. Já valeu o investimento, né? Sim, nossa, isso aqui. Lá no seu Luiz. É verdade. Essa eu gostei. É legal, né? Cara, te dizer assim, ó, um dos equipamentos assim de tecnologia mais baratos que a gente tem e, cara, a gente usa pra caramba, tá? Salva a nossa pele. É que como ela é pequenininha, ela é bem fininha também, ela é menor que um dedo. Um dedo mindinho meu, e olha que meus dedos são fininhos. Mas como ela é bem fininha, ela consegue passar ali no meio dos canos, então tu tem uma noção, sabe, dentro da laje, às vezes, nossa, muito, muito, muito boa. A gente usa bastante, muito mesmo. Agora, alguma dúvida sobre isso tudo que a gente falou aqui? Você tá sem áudio. Acho que ele tá falando. Mas pode estar falando. Mas às vezes ele tá falando com alguém. Beleza. Então, vou seguir. Sigo aqui? Vamos seguir aqui. Não, vou guardar um pouquinho. Vamos ver os comentários. Eu ia ver Oi? Eu disse que ia ver os comentários do pessoal para ver. Tá, beleza. A gente tá tentando acompanhar aqui também. Ah, beleza. É que minha filha também tá falando aqui, eu fico mutando. A gente não tem problema nenhum para nós. Para nós, sem problema. Mas pode continuar. Tá. Top, então. Eu tinha visto um comentário lá do início. Qual que era? E não, já tinha sido respondido. Beleza. Foi. Isso aí. Eu ia falar dos traçadores químicos daquele equipamento, Clóvis, que a gente usou lá no início. Na verdade, não é equipamento, é um produto junto. Não deixa de ser um. No início eu não tinha esses balões aqui, tá? Eu vou falar sobre eles. Mas os obturadores. Os balões. O popular é os balões. O conjunto que se trabalha, tá? Teste de estanqueidade para laje de banheiro, tá? E eu vou ensinar aqui técnica de caçar vazamento para se cobrar mais do que um geofonamento, às vezes. E você não precisa ter um geofone, você vai gastar menos, tá? Vamos lá, você vai ter que ter uma câmera ultravioleta, tá? Ela é azulzinha, ó. Vê se aparece aqui.
Ela é meio azul. Ela é azul. O que ela detecta? Ela vai detectar quase quebrei, ó. Ela vai detectar a presença do traçador químico. Hoje, os que a gente utiliza, tá? Esses da Aqualume, tá? Cara, pensa num produto de qualidade, tá? Bom. Não tô ganhando nada para falar da Aqualume. Pensa num produto bom. Esses aqui, esses menorzinhos, que agora é lançamento deles, tá? São bons, mas a gente pessoalmente prefere esse aqui, tá? Ele é um verde bem fosforescente, ele reage muito bem no ultravioleta, tá? E tem os da Yamatec também. Que a gente usa também. Que a gente usa também. Tem esse daqui, acho que tem um outro ou esses dois que eles têm? Tem esses dois. Eles lançaram uma linha nova agora, que é esse daqui, Que ele é mais colorido, né? Sim, que ele é mais colorido. Colors. E esse daqui também, que era já o antigo deles, que é muito bom. Inclusive, o primeiro que a gente comprou foi esse daqui, né? Sim, o primeiro que a gente usou. Comprou. Esse aqui, ele não mancha, tá? Então, você pode botar num piso, né? E tal. Os outros, eles não mancham também, mas às vezes pode ficar um coloridinho. Assim, no né? vaso sanitário, nessas coisas, tipo assim, na descarga e tudo mais, a gente coloca pra ver se não tem vazamento, né? Inclusive, é outra dica, hein, gente? Óculos, isso aqui a gente usa, às vezes quando a gente lembra, a gente coloca pra ficar bonito na foto. E ele dá uma diferencinha no ultravioleta, tá? Dá uma diferença. Ajuda. Só que, mesmo sem ele, você consegue. Então, não precisa se preocupar se não tiver. O kit da Yamatec já vem com ele. Então, é top, tá? Esse kit aqui da Yamatec, ó. Tem os obturadores, né? Ele vem a maletinha, que tá vazia, tá tudo aqui em cima da mesa. Eu gosto demais de coisa com case pra tu carregar, cara. É muito bom. O que ele puder comprar com coisa de já pronta, ele compra. Tipo a nossa câmera... Captura, né? Nossa, facilita muito. A câmera endoscópica não tem uma caixinha, a gente colocou numa caixinha da botina de trabalho, a gente adaptou pra carregar ela pra cá. Faz parte. Aí, cara, nesse kit da Yamatec, inclusive, ó, vem os balões obturadores, né? O que você faz com eles? Você coloca, tem a bombinha, você coloca aqui. Coloca dentro de um ralo. Coloca vamos dizer assim, ó, tem um ralo, você precisa saber se tá vindo uma infiltração do rejunte do banheiro ou do próprio ralo ali, certo? Tá num apartamento, né? Você vai colocar esse obturador ali, geralmente é de 100, né, nesses ralinhos. Coloca ali, vai dar umas 3, 4 bombeadinhas nele, ele infla. Ele vai trancar a passagem. Tá? Certo. Vai tirar, ele vai ficar inflado, ó, tá? E aí você vai colocar o traçador químico, né? Vai colocar misturado com água, pode ser água do próprio chuveiro, vai colocar da sua preferência, tanto o Aqualume quanto o Yamatec. Tem outros, tá? Tem outros vários aí, inclusive a gente tá se aventurando aí, mas é novas para frente. E espera, o teste dura, ele pode ser rapidinho, onde depende do vazamento, né? Pode na hora você vai lá embaixo e vai localizar ele, ou até 48 horas. Tá? Aí vai estar, cara, ó, dica de serviço, tá? Isso aqui é praticamente uma aula, tá? Isso aqui a gente ensina dentro dos nossos cursos, Clóvis. Dentro dos nossos cursos a gente fala sobre isso. Então isso aqui você vai estar fazendo isso aqui e é caça-vazamento, tá? Se enquadra em caça-vazamento. Inclusive os mais caros que a gente faz sempre são assim. Só que daí, claro, né? Tem os que são mais complexos, tem que setorizar a laje, né? Fazer com várias cores, enfim, tem testes mais complexos, né? Mas a premissa é a mesma. Né? Coloca o produto, espera até 48, às vezes 72 horas, para ter certeza. Se não apareceu nada, não é dali o problema. Tá? Então, no treinamento, vocês ensinam também o traçador químico? Sim, a gente ensina a fazer isso em fachada, como aplicar isso em fachada para descobrir, a gente ensina também. Legal. Vidraça. Quem tiver interessado no treinamento aí, só entrar em contato pelo Instagram, né, do Casal Madrid. Casalmadrid.vazamento. Isso aí. Então, inclusive, eu conheci vocês pelo anúncio. Legal, cara. Eu cliquei e falei logo com o Matheus pra gente marcar uma live. Foi massa. Quando tu falou da live ali, fiquei baita contente, cara. Fiquei, que massa, baita ideia. Ficamos lisonjeados, né, amor? Fiquei contentes. É legal. A gente vai ter que marcar outra live, inclusive, porque meu tempo estourou aqui. E eu acredito que vocês têm aí mais coisas para falar, né? Tem. Cara, sempre tem, né? Sempre tem. Vivência do dia a dia mesmo. A gente nem falou da parte financeira.
Verdade, Tem né? toda uma questão toda por trás. Verdade. Inclusive, no nosso treinamento, a gente ensina também toda a parte financeira, de como é que você Uhum. pode... Como eu já trabalhei num banco, então eu sei muitas coisas sobre a parte financeira que pode facilitar quem está empreendendo agora, quem está começando, ou quem quer melhorar um pouco mais, e a gente também ensina isso no nosso curso. E o nosso curso também fala sobre essa parte financeira. A gente ensina sobre que tipo de conta no banco você abre, que vai abrir portas para você. Parceria com profissionais, como é que você faz com os seus contatos dos engenheiros, de outros profissionais que vão te alavancar. Como conseguir cliente top, cliente de alto nível, que não vai ficar chorando cada R$ 300 que tu cobra um vazamento. Meu Deus do céu. Não, eles vão pagar, vão achar barato ainda. Ou como fazer formas para tu não levar calote. Tudo isso a gente ensina lá. Que a gente já levou calote, óbvio, né? E aí a gente se blindou, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Exatamente. Então a gente começa os processos, né? Que quando você compra um curso, você não compra só para aprender, você vai ser direcionado, né? A gente faz um direcionamento, a gente direciona para as melhores formas. Cara, antes de a gente encerrar, Clóvis, eu tenho a tua família ainda aí, vai dar atenção, a tua filha, né, cara? Aproveitar essa fase. Uma última coisa, a gente tá aqui, ó, isso aqui que eu vou falar agora, ninguém sabe ainda, nem no nosso Instagram, tá? Um dia a gente falou lá alguma coisa, mas faz tempo. A gente tá montando um treinamento presencial. Estamos montando um treinamento presencial. Não sei quando que vai ser ainda, a gente já tem um local para fazer aqui na nossa cidade. Só que quem pesquisar aí depois que terminar a live, Bombinhas, você vai ver que tipo de cidade que é. Uma cidade extremamente turística, uma das praias mais lindas do Brasil, tá? E a gente não vai fazer só um treinamento presencial. A gente está pensando na ideia... Travou? Não. A gente está pensando na ideia de fazer uma imersão com uma experiência, onde a pessoa já vai ter algumas coisas turísticas dentro de um final de semana, uma sexta, um sábado e um domingo, hospedagem, treinamento de um dia inteiro, uma imersão, e um acompanhamento, talvez um network, num passeio ali que a gente vai entrar mais em detalhes depois. Então, uma obra em breve... Oi? Num serviço que vocês vão fazer, assim? Oi, desculpa, perdão, não consegui te ouvir, Cláudio. Numa visita técnica de algum serviço? Seria isso? Também. Na verdade, o nosso, assim, ó, o que a gente pensou, né? Que a questão do caça-vazamento, ele é muito amplo, mas aqui na nossa cidade, a gente quer criar uma experiência para a pessoa, porque a gente sabe que, por exemplo, às vezes a pessoa vai ter que gastar dinheiro para viajar e às vezes quer aproveitar um pouquinho da cidade também, né? Por exemplo, Bombinhas, ela é muito turística, então a gente pensou em fazer a questão de ter uma roda de conversa para algumas pessoas num lugar que seja totalmente diferente. Você falou agora numa visita técnica. Porém, como é vazamento, a gente nunca consegue saber se no dia vai ter ou não. Às vezes pode ter a sorte da gente ter, às vezes pode ter que não. Mas não daria tempo de fazer. Mas ainda assim, a gente pensa em fazer um passeio de barco. A gente está pensando nessa parte ainda, então. Imagina fazer um passeio de barco, a gente está ali junto. Levar na ilha, né? Numa ilha que tem aqui próximo. É uma ideia totalmente diferente. E o dia, né? O dia da imersão, do curso, aí vai ser focado ali, né? Um almoço. Aquilo é um projeto, tá saindo do papel ainda, né? Mas em breve a gente vai... E aí quem quiser vir, às vezes vai poder trazer uma esposa, um filho, né? E vai ter a hospedagem, o pessoal vai poder também conhecer a cidade, enquanto aprende sobre a caça-vazamento. Né, a pessoa que vai aprender do caça-vazamento vai estar lá no sábado, e no restante dos dias é um pouco de turismo. A gente pensa em trazer uma palestra, talvez, sobre desentupimento. Então, a gente está todo nessa parte aí. A gente quer focar bem. Mas essa é uma novidade que está aqui, tá? Primeiros a ficar sabendo dessa novidade. Quem soube, quem não soube, não saberá mais. Né? Legal, cara. Legal a ideia de vocês. Vai unir aí o útil ao agradável, né? O cara vai estudar e ainda vai dar um passeio, né? Vai dar uma espairecida. Exatamente. Vamos ver se vai dar certo, né? A ideia é que seja bem interessante, assim. Vou procurar botar um preço bem acessível, né? Para o pessoal conseguir fazer. E vai ser massa pra caramba. Com certeza. Quem sabe o Clóvis vem, né? Quem sabe o Clóvis não vem pra cá. Exatamente. Interessei, viu? É bom. Olha, viu? Interessante. É uma boa proposta, né? Com certeza. Massa pra caramba. Beleza. Então é isso, gente. Eu vou ter que encerrar a live.
Mas qualquer coisa a gente faz outra, né? O pessoal pode mandar aí mensagem. Vamos fazer outra live sobre caça-vazamento. Para mim foi muito massa aqui esse momento com vocês. Aprendi bastante, né? Deu para pegar muitos insights. Eu acredito que as pessoas que aqui estão também. Ok? E é isso. Quem se interessou pelo treinamento do Casal Madrid, a gente repete aqui, né? Vocês deixaram o arroba no chat? No chat. Deixamos, aham. Pronto. Aí só o pessoal ir lá no Instagram deles e mandar mensagem, né? Para saber mais informações. E é isso. Se inscreve no canal também, né? Do Casal Madrid Vazamentos. E é isso aí. Obrigada pelo convite, Muito hein, obrigado, Clóvis. Foi um prazer imenso. Prazer todo meu. Aqui, né? Foi um prazer imenso. Vai sim. Muito obrigada pelo convite. Com certeza teremos mais, né? Com certeza. Essa foi só a primeira. Aí. De volta. Sucesso. Um abraço para todos aí também. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau.